Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Para quem estiver nos assistindo no horário de estreia do vídeo, nesse dia 8 de maio de 2020, às 19 horas. E, eventualmente, bom dia ou boa tarde para quem nos esteja assistindo em outro horário. Aqui nós estamos a convite dos nossas irmãs, dos nossos irmãos do Centro Espírita, da Sociedade Espírito Semeador, que nos tem permitido, já desde há muito, compartilhar os ensinamentos espíritas, presencialmente, nas circunstâncias extraordinárias em que nos encontramos, por intermédio dos meios eletrônicos, que são também uma bênção que a ciência e a técnica nos proporcionam, em nome de Deus. Nós vamos falar hoje sobre causas atuais das aflições. Desde já eu gostaria de dizer que estaremos disponíveis nesse horário previsto de estreia do vídeo para eventuais para o diálogo e eventuais dúvidas, dirimir dúvidas e responder às observações via chat, por intermédio das mensagens no YouTube. Antes de mais nada, então, antes de prosseguirmos, vamos, como de hábito, nas nossas exposições doutrinárias, orar, mais do que pedindo, agradecendo a Deus pelas bênçãos que nos proporciona, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, de algum modo, juntos, reunidos em pensamento, buscando aprender para nos melhorarmos e, quem sabe, influirmos de forma mais concreta no mundo em que nós vivemos, influirmos positivamente. Pedimos aos mentores espirituais que nos inspirem e amparem na tradução da mensagem, na sua compreensão. Prosseguindo, então, nós dizíamos, vamos falar sobre causas atuais das aflições. Nós fazemos referência, portanto, ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e nós temos aí dois subtítulos, dentre outros, nesse capítulo: causas atuais das aflições, que aparece primeiro, e, na sequência, causas anteriores das aflições. O que os espíritos orientadores da codificação doutrinária querem nos mostrar é que nem sempre os sofrimentos, as aflições, as nossas intranquilidades, dores, têm origem em vidas passadas, ou nós devemos procurá-los em vidas passadas, num passado mais distante. Ao contrário, eles nos dizem que, muito frequentemente, esses males que nós enfrentamos, ou aquilo que nós interpretamos como males, as aflições propriamente, são decorrentes de equívocos, são decorrentes da nossa imprevidência, são decorrentes das nossas interpretações errôneas e atos errôneos consequentes nesta encarnação, nesta vida. Então, os espíritos nos dizem que muitas pessoas são infelizes devido à imprevidência. Me lembro, há muitos anos, uma palestra do nosso confrade Rui Diamantino, em que ele dizia assim: a pessoa bate o carro, tem um prejuízo imenso, ou alguém bate no seu carro, enfim, tem um prejuízo imenso e se lamenta. Mas, às vezes, essa pessoa se lamenta porque não tinha o seguro. Nos dias atuais, nós sabemos que não é muito razoável que a pessoa seja proprietária de um automóvel e não tenha seguro. Ter seguro faz parte de uma medida preventiva, normal, na nossa sociedade. Tecnicamente, é muito curioso, porque o seguro significa uma divisão do risco entre as várias pessoas seguradas. Todos pagam, e dessa quantia arrecadada pelas empresas seguradoras, uma parte é destinada justamente ao ressarcimento de eventuais danos dos seus clientes. Então, é uma forma de nós dividirmos o risco com outras pessoas que nós nem sequer conhecemos.
Mas é uma providência humana perfeitamente normal. Não é porque nós somos espíritas que nós estamos isentos do mal. Nós vamos atravessar as provas, eventualmente as dores, os incidentes e até mesmo os acidentes que a vida possa nos trazer, que não seja por imprevidência, tomara, e se nós tivermos os meios preventivos, então o sofrimento daí decorrente, as perturbações daí decorrentes serão muito menores. Esse é um ponto muito importante a destacar desde o início. Os espíritos nos dão como exemplo também aqueles pais e mães que sofrem bastante com seus filhos porque não lhes deram os limites, não lhes deram os limites comportamentais, os limites morais, e depois sofrem e se perguntam o que fizeram de errado. O que fizeram de errado foi que foram, às vezes, se acovardaram diante dos desafios educacionais e, às vezes, foram negligentes diante dos desafios educacionais. Sem contar que os pais e mães podem ter dado maus exemplos também, e, a partir desses maus exemplos, eventualmente reproduzidos no comportamento ou no caráter dos filhos, isso também será um motivo de sofrimento para os pais e mães. E nós não vamos ter que ficar buscando, então, a razão desses sofrimentos ou dessas perturbações em encarnações passadas. Os espíritos falam também daquelas uniões por interesse, como se chama popularmente, casamento. Antigamente se falava, né? Hoje nem tanto, porque nem baú existe mais, mas antigamente se falava no golpe do baú. Casamentos por interesse, que muitas vezes geram muita infelicidade, muitas angústias, mas nós não podemos retroceder a vidas anteriores, não faz nenhum sentido, buscando a causa dessas angústias. A causa está em nós termos tomado uma decisão grave com base em interesses materiais, interesses mesquinhos, em matéria na qual deveria entrar o sentimento. Então, os espíritos dizem, quando entra o cálculo em nenhum sentimento, então nós acabamos sofrendo com isso, senão imediatamente é quase certo, num futuro mais ou menos próximo. Então, esse é um outro ponto também. De modo que nós devemos, como espíritas, ter consciência de que na nossa condição humana nós precisamos nos precaver contra os sofrimentos evitáveis. Existem na vida algumas dores inevitáveis. Por exemplo, a dor do afastamento de um ente querido pela desencarnação. Nós chamamos afastamento porque, evidentemente, a palavra perda para nós espíritas está equivocada. Nós não perdemos um ente querido, o ente querido se afasta pela desencarnação, passa a viver numa outra dimensão existencial. Essa é uma dor inevitável. Todos nós sentiremos essa dor algum dia, a não ser que desencarnemos ainda crianças e não estejamos aptos a compreender um eventual passamento de um parente, de um amigo. Mas, em condições normais, todos nós experimentaremos a dor do passamento das pessoas queridas. A enfermidade é quase inevitável, quase impossível alguém passar por uma encarnação de 60, 70, 90 anos e não ter sofrido as dores da enfermidade. Faz parte da nossa condição humana, da nossa fragilidade material mesmo. A crise da nossa própria desencarnação, não que seja necessariamente tão sofrida a desencarnação. Eu preciso desmistificar um pouco isso. Nós achamos que a encarnação é sempre muito sofrida e até mesmo que dói. Nem sempre isso ocorrerá, mas é sempre uma crise. A crise dessa separação relativa em relação aos entes queridos que ficam na Terra, que ficam no plano material, encarnados. Então, esses são alguns tipos de sofrimento que nós não podemos evitar, mas muitos outros nós podemos evitar. Então, como não podia deixar de ser, nós vamos falar um pouco a respeito dessas causas atuais das aflições, face a essa situação desafiadora que nós enfrentamos agora, da disseminação da pandemia por coronavírus, mais precisamente o coronavírus 2, que provoca uma enfermidade ou uma síndrome a que se denomina Covid-19, que tem acometido milhões de pessoas em redor do mundo, algumas, muitas, sem nenhuma gravidade, mas algumas com um desconforto significativo e outras pessoas com gravidade, eventualmente levando até ao óbito. Bom,
O que há de fatídico, o que há de evitável no que tange aos sofrimentos provocados pelo coronavírus 2, pela enfermidade daí decorrente, e toda essa mobilização social com perdas de postos de trabalho em praticamente todos os países do mundo, esse isolamento que é algo sofrido para nós, a impossibilidade ou, do contato físico, do abraço, do encontro presencial, com os nossos parentes, com os nossos entes queridos, o retardamento, ou talvez até cancelamento de planos de atividades que nós julgávamos muito importantes. Então, o que há nisso de inevitável e o que há de sofrimento evitável? Muitas pessoas têm manifestado um sofrimento muito grande pelo isolamento, por estarem nas suas casas. E às vezes nós ficamos pensando, é certo, mas outro dia um comentarista dizia assim, para a geração dos meus avós, pediram que fosse a guerra. A geração dos avós dele é a geração que foi à guerra na Segunda Guerra Mundial. Para a minha geração, estão pedindo que fiquemos em casa. Muitos de nós bem alimentados, com reservas de alimento, num lar confortável, ao abrigo das intempéries, com os meios eletrônicos de comunicação, para estarmos em contato com os entes queridos, termos notícias. Então, muito desse sofrimento que nós experimentamos, de algum modo, decorre do nosso apego a uma forma rotineira de viver. E a dificuldade que nós encontramos, todos nós, de adotarmos um outro modo de vida, ainda que temporariamente. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Quer dizer, é um sofrimento inevitável ou até que ponto é um sofrimento fabricado pelo fato de nós termos dificuldade de nos desprender de um certo modo de vida? Tem uma passagem muito interessante em O Livro dos Espíritos, lá pela parte em que os espíritos tratam das penas e gozos da vida presente, em que eles dão um exemplo. Um indivíduo que tinha uma renda de 50 mil libras, naquela época era uma fortuna, fiz uns cálculos preliminares com dados disponíveis na internet, seria uma renda, digamos, para os padrões atuais, em torno de 40 milhões de reais por ano. Então, se o indivíduo tinha essa renda de 50 mil libras e passa a ter uma renda de 10 mil libras, ele vai se julgar muito infeliz, porque ele já não pode ostentar o mesmo modo de vida que ele ostentava antes. Então, ele vem de 40 milhões de reais por ano e passa para 8 milhões de reais por ano, se sente infeliz. É interessante que essa proporção de 1 para 5 que os espíritos usam como exemplo, outro dia eu vi exatamente isso numa reportagem. Um médico se queixava que os procedimentos eletivos, ou seja, aqueles procedimentos que não são emergenciais, procedimentos de dia marcado, de hora marcada, que normalmente podem esperar um pouco mais, eles minguaram nesse período de pandemia, naturalmente, porque as pessoas estão evitando ir às clínicas e hospitais, sem que haja uma necessidade premente. E ele dizia que, na especialidade dele, ele fazia cerca de 250 procedimentos por mês, e agora estava fazendo apenas 50. E eu fiquei pensando numa média bem por baixo na especialidade dele, quanto ele pode ganhar em termos de faturamento bruto com um procedimento desse, digamos, na média, talvez uns R$ 400, vezes 50, 20 mil reais por mês. Então, provavelmente, fazendo uma estimativa grosseira apenas a título de exemplificação, esse indivíduo está sofrendo porque ele deixou de ter uma renda de 100 mil reais mensais
e passou a ter uma renda de apenas, na mentalidade dele, R$ 20.000 mensais. Então, é um sofrimento relativo, muito pessoal, em função dos seus hábitos e das suas prioridades. Quando nós estabelecemos hábitos e prioridades, e a eles nos agarramos, nós sofremos quando não temos condições de atender a essas prioridades, quando não temos condições de prosseguir no hábito. Inclusive quando é o hábito de ganhar dinheiro. Esse é um ponto interessante para nós analisar. Já está ficando claro, no Brasil como no mundo, que também nesta pandemia, as pessoas pobres, as pessoas de baixa renda, as pessoas residentes nos bairros mais populosos, onde normalmente as residências têm um número muito maior de habitantes por cômodo, as pessoas que, por não obterem o auxílio de que carecem, precisarão, de um jeito ou de outro, exercer alguma atividade remunerada, elas sofrerão mais. Elas sofrerão mais porque, primeiro, ficarão mais vulneráveis ao contágio. Segundo, provavelmente as suas condições de vida, do ponto de vista sanitário, são piores. Então, provavelmente, elas terão mais dificuldade em enfrentar a infecção causada pelo vírus e as eventuais infecções secundárias daí decorrentes. Entre as populações de mais baixa renda no Brasil, como em outras partes do mundo industrializado, a incidência de diabetes tipo 2 é muito maior, a incidência de hipertensão não controlada ou até mesmo desconhecida pela pessoa é muito maior, e isso contribui para um significativo agravamento dos quadros provocados pelo coronavírus 2. Além disso, as pessoas de mais baixa renda, residentes nos bairros ditos populares, ou seja, são também bairros populosos, dependem do sistema público de saúde, que primeiro entrará em colapso e não terá vagas a oferecer, mesmo quando o sistema privado de saúde tiver ainda leitos vagos. Então, esse é um sofrimento inevitável ou é um sofrimento decorrente das nossas escolhas coletivas e do nosso modo de vida? Um sistema econômico e social que prestigia e privilegia o dinheiro e, consequentemente, em matéria de saúde, quem tem dinheiro disponível para obter melhor atendimento. Na questão 740, primeiro, de O Livro dos Espíritos, permitam-me ler, vou ler da edição da FEB, sob tradução de Evandro Noleto Bezerra, que foi a tradução comemorativa de os 150 anos do Livro dos Espíritos. Questão 740. Para o homem, os flagelos não seriam também provações morais, ao fazerem com que ele se defronte com as mais aflitivas necessidades? Respondem os espíritos. Os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar a sua inteligência, de demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus. Então, assim, um pouco o que a gente falava, paciência e resignação pelo fato básico de nós precisarmos ficar em casa e se podemos ficar em casa, para evitar maiores riscos de contágio para nós e para outras pessoas. Então, demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, ou seja, permitindo ao homem manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, ou seja, desprendimento das suas próprias prioridades materiais imediatas, e de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. Então, é verdade que nós observamos, agora no período da pandemia, várias mobilizações, e alguns de nós temos aderido a mobilizações, que têm como finalidade proporcionar
meios de subsistência, pelo menos, aquelas pessoas temporariamente impossibilitadas de trabalhar, em função de todos os inconvenientes do distanciamento, do isolamento social. Mas a caridade aqui tem um sentido muito mais amplo. Será que no mundo onde realmente reinasse a caridade, a prioridade de atendimento de alguém seria dada pela sua condição econômica? Ou pela gravidade do caso, ou pela necessidade de atendimento urgente? Nós pensamos muito na caridade como filantropia, ir lá e ajudar uma pessoa que está em dificuldade, de acordo com a nossa vontade, o nosso desejo. Mas nós não pensamos muito em caridade como equidade, como acesso equânime, bem distribuído, aos benefícios que a civilização, a ciência e a técnica proporcionam. Nós vivemos em um mundo hoje rico o suficiente, avançado o suficiente, cientificamente e tecnologicamente, para que as coisas ocorram de uma maneira mais equânime. Mas nós não organizamos a sociedade dessa forma. Em função disso, muita gente sofre. Sofre na ignorância, sofre na falta de atendimento, sofre na falta de apoio. A sociedade continua produzindo o suficiente para a nossa sobrevivência, mas algumas pessoas ficarão à míngua. Eventualmente serão conduzidas até atos violentos, quem sabe contrários à sua natureza, essencialmente. Mas algumas pessoas ficarão à míngua. Muitas pessoas morrerão, como já estão morrendo no Brasil e em outros países, na porta dos hospitais, ou nos hospitais sem conseguir o atendimento adequado. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Agora, com a pandemia, essas desigualdades ficam mais patentes. Esse sistema que escolhe com base no dinheiro, ele fica mais evidente. Pois bem, no comentário de Kardec, a questão 741, primeiro ele pergunta se é permitido ao ser humano, ao homem, como ser humano, afastar os flagelos que o torturam. Os espíritos dizem que, em parte, sim, e que muitos flagelos resultam da imprevidência dos seres humanos. Nós vamos retornar a isso já já. Tanto no campo pessoal quanto no campo coletivo. Essa afirmativa vale. Muitos flagelos resultam da imprevidência humana. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele pode os afastar, preveni-los. Mas existem os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência, etc. E Kardec vai dizer que, entre os flagelos destruidores, deve ser colocado na linha de frente a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais a produções agrícolas, né, a produção da terra. Mas o ser humano tem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da cultura, etc., muitos meios de neutralizar ou diminuir esses desastres ou os efeitos desses desastres. Aí a gente retorna à questão das causas atuais das aflições, mas agora por um outro viés, agora por um viés coletivo, agora por um viés social. Estão amplamente disponíveis na internet, eu vou conversar com o nosso querido Paulo, do Semeador, para nós colocarmos os links pertinentes quando da publicação do vídeo, se for possível, se não logo depois, na sequência, nós colocarmos alguns links pertinentes. Nós temos uma fala do ex-presidente americano, George W. Bush, de 2004 ou 2005, falando na necessidade. Aquele foi um período onde houve não chegou a ser uma pandemia, mas foi um alastramento de casos de uma dessas gripes. Não me falha a memória, nós vamos conferir isso, mas da SARS, a primeira manifestação, né, da síndrome aguda respiratória, lá por 2004, 2002, 2003, e aí o George Bush, filho, falava da necessidade de se desenvolver mecanismos preventivos para que uma pandemia causada por um vírus assemelhado não causasse um problema geral nos Estados Unidos e no mundo. Ele falava naturalmente como presidente dos Estados Unidos. Nós temos o então senador Barack Obama, mais ou menos nessa mesma época, 2004, 2005, produzindo um documento no Senado americano, estadunidense, propondo também medidas preventivas e permanentes, medidas de prevenção permanente
ao alastramento e aos efeitos de uma eventual enfermidade de origem viral como essa. Nós temos uma fala muito enfática do então presidente Barack Obama, por ocasião de um desses surtos de ebola nos países africanos, nos países da África Ocidental, em que ele falava: hoje nós estamos diante de um surto de uma doença gravíssima que não se transmite pelo ar. Mas não se trata de saber se, mas quando nós teremos o surto de uma doença mortífera que se propague pelo ar. E nós precisamos estar prevenidos. Isso pode acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, dizia o então presidente Barack Obama. Mas vai acontecer. Porque é preciso nós desmistificarmos essa questão. A pandemia de coronavírus 2, ou de Covid-19, não tem nada de excepcional na história da humanidade. E, de modo algum, é a pior pandemia que nós experimentamos. Que nós já experimentamos. Nós experimentamos essa pandemia muito conectados. E por isso, nós percebemos a coisa de uma maneira muito impactante. Nós sabemos, em tempo real, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. O que não aconteceria, e não acontecia, evidentemente, há 100 anos, por ocasião da gripe espanhola, que foi causado pelo H1N1, que hoje já não causa um estrago tão grande, tem vacina. Depois de um século, naturalmente, a humanidade já adquiriu alguma imunidade, não completa imunidade, o H1N1, que é uma outra cepa viral, da família aí da influenza, das gripes. Então, há 100 anos, as pessoas não sabiam, mas morreram milhões de pessoas. Não porque a cepa fosse particularmente virulenta, mas muito provavelmente em função de todo o estrago que já tinha sido causado pela Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola surge ainda antes de terminar a Primeira Guerra Mundial. Então, ela pega os países com a sua estrutura social e com um sistema de produção alimentar completamente devastado, a estrutura social devastada, as condições de saneamento, a infraestrutura destruída, e causa um estrago muito grande. As estimativas variam muito. Alguns falam 30 milhões de mortos, talvez outros falem até 100 milhões de mortos, porque os mortos na África, na Índia, não foram computados, talvez, de uma forma adequada. Mas não importa, o fato é que para uma população de um pouco mais de 1 bilhão, talvez 1,5 bilhão de habitantes naquela época, a gripe dizimou, a gripe espanhola, talvez 3% da população mundial, o que é extremamente significativo. Não vai acontecer, em função dos meios científicos, tecnológicos e das precauções de que nós dispomos hoje em dia, das terapias e dos meios preventivos, não vai acontecer nada parecido. Então, essa epidemia é a pior da história da humanidade. Mentira. Houve várias pestes na história da humanidade piores. A AIDS, nos últimos 30 anos, matou quase 35 milhões de pessoas, aproximadamente. No período mais agudo das mortes, antes da disponibilidade de tratamentos eficazes, a AIDS matava sistematicamente, apenas nos países subsaaranos, ou seja, aqueles que estão abaixo do deserto do Saara, no continente africano, sistematicamente a AIDS matava 3 milhões de pessoas por ano. 250 mil pessoas por mês, sistematicamente, apenas naquela região do mundo. Estima-se que a varíola, ao longo dos séculos, tenha matado mais de 500 milhões de seres humanos. Então, a epidemia de Covid-19 não se compara a tantas outras pelas quais a humanidade já passou. É preciso nós deixarmos de alarmismo nesse ponto. Agora, o alarmismo se justifica, sim, se nós não tomarmos as medidas. Existe um artigo na Revista Espírita de novembro de 1865, chamado Espiritismo e a Cólera. E Kardec afirma taxativamente, numa exposição muito longa a respeito do assunto, porque ele recebeu uma carta de alguém lá de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, essa cidade impressionante, pela sua localização, pela sua história riquíssima. Ele recebeu uma carta de Constantinopla dando conta da gravidade da cólera lá, matando dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas na região.
E Kardec, uma das observações que ele faz na resposta, que essa resposta na Revista Espírita tem inclusive a comunicação mediúnica de um médico desencarnado, mas Kardec observa que o espírita que deixar de tomar todas as precauções, de acordo com os conhecimentos disponíveis, contaminar-se e morrer pela doença, será considerado suicida. Está lá, Revista Espírita, novembro 1865, Espiritismo e a Cólera. Será considerado suicida aquele que, tendo os meios disponíveis, deles não lançar mão e vier a desencarnar em função disso. Então, a gente tem aqui uma imagem que reflete bem essa situação. Deus vai me proteger, então eu não uso máscara nem álcool gel. Confio no Senhor. E depois que cai doente, esse teve sorte porque não desencarnou, ainda desafia Deus. Eu confiei, mas o Senhor não me protegeu. E o que Deus responde? Deus responde o óbvio. Eu te dei a máscara, o sabão, o desinfetante, pedi para ficar em isolamento, para se manter em segurança, você não ouviu nada disso. Então, o culpado pela doença não é Deus que nos proporcionou os meios, mas nós que não lançamos mão dos meios para nos proteger. Responsabilidade individual, responsabilidade coletiva por parte daquelas pessoas que, em posições de liderança, não estão à altura da sua responsabilidade, incentivam e mesmo incitam ações contrárias às mais elementares informações científicas, fazendo com que as pessoas influenciáveis deixem de se proteger. Esses chegam no mundo espiritual, penso eu, acho óbvio a conclusão do ponto de vista espírita, não só como suicidas, se vierem eles próprios a desencarnar em função da sua inconsequência, mas como homicidas. E como homicidas em série. Homicidas coletivos, genocidas, por terem contribuído por meio da sua irresponsabilidade, da sua inconsequência, do seu desamor ao semelhante, desprezo pela vida, para que as pessoas tenham atitudes irresponsáveis e desprezem os meios de proteção ao alcance e desprezem as precauções mais básicas recomendadas pelo conhecimento científico e, convenhamos, pelo próprio bom senso. Então, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, muitos dos sofrimentos e inconvenientes, ora experimentados, poderiam ser evitados por políticas públicas mais ágeis e consequentes, agora e desde os anos passados. Esqueci de acrescentar a fala do famosíssimo empresário fundador dessa gigante de software, Bill Gates, que fez uma palestra no início de 2015, a palestra está fazendo agora 5 anos, fez 5 anos. Ele proferiu uma palestra, falando também da necessidade de nos precavermos contra uma grande epidemia, porque fatalmente ocorreria. Então, o que está ocorrendo não é um castigo de Deus, não é um fenômeno natural na vida humana. Fenômeno decorrente e agravado, na verdade não decorrente, mas agravado, pelo fato de hoje nós darmos a volta ao mundo em 2 dias de avião. Um fenômeno decorrente
do fato das viagens terem se tornado muito mais frequentes, o deslocamento de pessoas ter se tornado muito mais frequente. Então, o contágio de qualquer doença contagiosa, naturalmente, se alastra. Por outro lado, nós temos meios também preventivos que nós não tínhamos no passado, mas é preciso nós sabermos lançar a mão. Agora, nós desinvestimos em ciência, nós desinvestimos dos sistemas públicos de saúde, não só no Brasil, como em diversos países industrializados do mundo. Nós criamos um sistema iníquo, onde muitas pessoas ficam cada vez mais à margem de uma educação sólida, que não é só instrução, uma educação para a compreensão dos fenômenos, para que possam também ser mais responsáveis pela sua própria preservação e pela preservação do semelhante. Nós construímos um sistema iníquo do ponto de vista material, em que um número crescente e rapidamente crescente de bilionários em redor do mundo convive com um número crescente de novo de pessoas na pobreza. O mundo estava tirando pessoas da pobreza durante algumas décadas, agora nós estamos voltando a lançar pessoas na pobreza e elas se tornam muito mais vulneráveis. Então, dessa iniquidade decorrem sofrimentos perfeitamente evitáveis, mas é preciso que nós deixemos de ser egoístas, como nos diz ali o Livro dos Espíritos. E lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo está dito que se o ser humano souber desenvolver a sua moral e desenvolver a sua inteligência, no original francês, a palavra autant, ou seja, desenvolver uma e outra, moral e inteligência, ele pode evitar e minimizar muitos dos males que sofre. Nós nos estendemos um pouco mais do que o previsto, ficam aqui essas reflexões, espero que a partir delas nós possamos interagir. Como nós dissemos, nós vamos fazer o possível para deixar os links das referências pertinentes abaixo, lá no YouTube, onde o vídeo fica publicado, e na data e horário da estreia, com as bênçãos de Deus, nós estaremos disponíveis para esse diálogo, para essa interlocução. Que Deus nos abençoe, então, agradecidos mais uma vez pela oportunidade. Vamos nos despedindo aqui no vídeo e em breve nós estaremos juntos dialogando por intermédio do chat. Que Deus nos abençoe.